Bom, então esse é o segundo vídeo sobre gametogênese feminina, e para a gente continuar esse assunto, vamos dar uma olhada aqui, de novo no aparelho reprodutor feminino. Então a gente já viu um pouco sobre os ovários, as tubas uterinas, e agora a gente vai focar nessa parte central aqui, que é o útero. Então a gente tem aqui em cima o fundo do útero, o colo do útero aqui embaixo, que vai desembocar no canal vaginal, um miométrio, o endométrio e a cavidade uterina. Então, no core histológico, a gente consegue ver essas diferentes camadas. Aqui, mais externamente, mais internamente, é o endométrio, bem delimitado em roxo, com as glândulas, que são essas estruturas em branco aqui, as glândulas tubulares. E ele vai ser dividido, então, em outras duas camadas que não vão ser muito bem delimitadas morfologicamente, que é a camada basal e a camada funcional. Mais para frente, a gente vai ver o que acontece com elas. Depois a gente tem o miométrio, que é essa camada rosa, que é formada por um músculo liso. E depois, mais externamente, a gente tem o endométrio, o perimétrio, que é uma camada bem fininha, e que vai variar, a composição dela vai variar, dependendo de que parte do útero que a gente está falando. Então, aqui uma imagem de microscópio para a gente conseguir ver no endométrio o epitélio superficial, que vai ser esse revestimento, e as glândulas tubulares. Então, a gente viu um pouco sobre as variações hormonais que acontecem nos indivíduos femininos, que são variações cíclicas. Então, nos mamíferos em geral, a gente vai ter o ciclo estral, com exceção dos primatas, que a gente vai ter o ciclo menstrual. Uma maneira rápida da gente saber em que fase do ciclo a fêmea está é o procedimento do esfregaço vaginal, que é quando vai ser retirado conteúdo do fluido da vagina, e essas células, então, elas vão ser observadas em microscópio. Como a gente tem nessa imagem, então, que são diferentes esfregaços de diferentes etapas de um ciclo estral de uma camundonga, então a gente vai ver o que é cada uma delas. Primeiro, o proestro, que é uma das fases que dura mais ou menos 15 horas, e é quando vai acontecer a liberação do FSH pela hipófise. Então, os folículos ovarianos, eles vão crescer, vão secretar o estrogênio, e então esse hormônio ele vai promover a proliferação do epitélio uterino e do epitélio vaginal. Então, as células do esfregaço aqui, elas são essas em rosa, que são as anucleadas, e as em azul, que são as nucleadas. Depois tem o estro, que dura mais ou menos 30 horas, e é quando vai acontecer a queratinização do epitélio vaginal, por causa do alto nível de estrogênio. Aqui, então, essa vai ser a preparação para o coito. Aqui no esfregaço vão aparecer, então, apenas células anucleadas. Depois a gente tem o metaestro, que dura mais ou menos 13 horas, e é quando vai acontecer a formação do corpo lúteo, depois do rompimento do folículo, e ele vai ficar liberando progesterona, que vai ser o hormônio responsável, então, pelo aumento das glândulas do endométrio, e pela infiltração de leucócitos no útero e na vagina. Então, no esfregaço, a gente vai ver muitos neutrófilos e poucas células epiteliais. Depois tem o diestro, que dura mais ou menos 48 horas, que é onde vai acontecer a atrofia do corpo lúteo, e então isso vai resultar na queda de progesterona. Então, no esfregaço, a gente vai ver alguns leucócitos também, células do epitélio em degeneração, mas o que mais caracteriza essa fase é esse fluido viscoso e filamentoso que a gente consegue ver aqui. Então, essas são as 4 fases do ciclo estral, e ele vai durar entre 4 a 6 dias. Tem animais monoéstricos, que é quando eles têm um ciclo estral seguido por um longo período anéstro, ou poliéstricos, quando tem ciclos estrais que acontecem seguidamente, um atrás do outro, ou com intervalos pequenos entre eles. Bom, o ciclo menstrual, ele envolve muitos hormônios, diferentes partes do corpo, e aqui a gente tem uma imagem que reúne bastante informação sobre ele. Vamos ver com calma cada uma delas. Essa é a representação, então, de um ciclo de 29 dias. E esse é aproximadamente o tempo de duração de um ciclo.
mas ele pode variar entre 24 a 35 dias normalmente. O ciclo ele vai iniciar na fase menstrual, que são os 4 ou 6 primeiros dias, mais ou menos nessa faixa aqui, que é quando vai acontecer a descamação do endométrio, que se desprende aqui. Lembra que a gente falou que o endométrio é dividido em 2 camadas? Aqui, então, a camada basal vai permanecer e a camada funcional é a camada que descama. Esse processo vai acontecer porque não teve a fecundação, então o corpo lúteo ele vai degenerar e assim vai cessar o aporte de progesterona que aquele corpo lúteo estava produzindo. A queda da progesterona, então, ela vai estimular a liberação de prostaglandinas pelo endométrio. Então, as artérias da camada funcional se contraem e param de irrigar essa camada. Então, ela vai degenerar, que vai gerar, então, o sangue menstrual. No final dessa fase, o endométrio ele vai estar medindo 1 milímetro de espessura. Depois, tem a fase proliferativa, ou fase folicular, que vai ser quando o FSH vai promover a maturação de alguns folículos nos ovários, que vão secretar, então, estrogênio. Isso vai estimular as células da camada basal do endométrio a se proliferarem. O endométrio, então, ele vai aumentar de tamanho e vai ficar medindo 3 milímetros. Então, o estrogênio, ele continua sendo liberado e o nível dele vai aumentar, então vai promover o pico de LH, que vai, a gente consegue ver aqui, um pico de LH, que vai resultar na liberação do óvulo, na ovulação, que vai sair dos ovários, então, carregados pelas fímbrias, capturado pelas fímbrias, carregado pelas tubas uterinas, enfim, todo o processo de ovulação que a gente já viu. Então, um dia depois da ovulação, vai terminar a fase folicular, ou fase proliferativa, e vai começar a fase secretora, ou fase lútea. Tem esse nome, então, porque é quando vai acontecer a formação do corpo lúteo, que a gente já viu, então, que são essas camadas que sobram no ovário, parece aqui, em amarelinho, são essas camadas que sobram no ovário daquele folículo que foi liberado na ovulação. Então, aqui, sob a influência do LH, o corpo lúteo ele vai estar produzindo progesterona, que esse hormônio, então, ele vai estimular a secreção de glicogênio e glicoproteínas pelas glândulas uterinas. Isso vai tornar o endométrio mais nutrido, que essas secreções, então, elas vão ser importantes no caso de fecundação, porque vão ajudar a nutrir o embrião dentro da cavidade uterina. Nesse momento do ciclo, então, na fase lútea, o endométrio ele vai ter a espessura de 5 a 6 milímetros. Aqui a gente consegue ver ao longo do ciclo como o endométrio vai ficando mais espesso. Bom, se não ocorrer a fecundação, então, o corpo lúteo ele vai durar em torno de 14 dias, podendo variar 2 dias para mais ou para menos. Então, ele vai degenerar porque os níveis de LH diminuíram. Então, sem o corpo lúteo, não vai ter a progesterona, então vai começar a fase menstrual de novo. Então, aqui para a gente comparar como fica o útero nas diferentes etapas do ciclo menstrual. Na fase menstrual aqui, o endométrio, ele vai estar descamando, então ele perdeu o epitélio e parte do tecido conjuntivo. Na fase proliferativa, tem o epitélio aqui, a gente consegue ver o epitélio, e as glândulas, elas vão ser retas, as glândulas secretoras. Depois, na fase secretora, as glândulas elas vão adquirir esse formato mais tortuoso, vão ficar dilatadas por causa justamente da atividade secretora. Então, um pouco então sobre os métodos contraceptivos relacionados ao ciclo reprodutivo feminino. A tabelinha é um método usado para estimar o período fértil, considerando diferentes fatores. Então, vamos ver o exemplo nesse esquema aqui, que seria um ciclo de 28 dias. O primeiro fator seria o tempo de vida do corpo lúteo, que a gente viu que ele pode durar entre 12 a 16 dias. Então, contando para trás, a partir do último dia do ciclo, que seria estimado com base na própria experiência da mulher, pensando que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Aqui no caso de um ciclo de 28 dias,
28 menos 12 e menos 16 vai dar essa janelinha aqui dos dias 12 aos dias 16 do ciclo. Então, essa seria a janela possível de ovulação. Mas tem outros fatores. O espermatozoide ele pode ficar viável por até 3 dias. Então, a partir do dia 9, aqui 3 dias antes do dia 12, já começa a janela de fertilidade. Outro fator é que o óvulo, quando ele é liberado, ele pode durar até 24 horas. Então, a gente tem que adicionar mais um dia na janela. Nesse ciclo aqui de 28 dias, então, a gente sabe que o período fértil seria entre os dias 9 e 17. Outras coisas que podem ser observadas para perceber quando a ovulação está acontecendo de fato por exemplo, a medição da temperatura corporal. Para identificar padrões, então essa medição ela precisa ser feita todos os dias e esse método ele se relaciona com um aumento de temperatura do corpo causado pela progesterona, permitindo identificar a fase lútea e, como consequência, permitindo saber quando acontece a ovulação. Também tem o método do muco cervical, que é produzido no colo do útero e, dependendo da fase do ciclo, ele vai permitir ou vai impedir a passagem dos espermatozoides para o útero. Então, baseado na observação desse muco, tem o método de Billings, que funciona mais ou menos assim. 6 dias antes da ovulação, o muco ele vai ficar mais fluido, com consistência de clara de ovo, por causa do alto nível de estrogênio. Essa consistência, então, ela vai permitir a passagem dos espermatozoides para o útero. Depois da ovulação, então, vai acontecer o aumento de progesterona e esse muco ele vai ficando cada vez mais espesso e vai formando esse tampão de muco que vai impedir a passagem dos espermatozoides. Então, se a ideia for impedir a gravidez, a mulher não deve ter relações sexuais enquanto durar o muco fluido e por mais 3 dias com margem de segurança. Depois a gente tem os métodos contraceptivos hormonais. Tem a pílula anticoncepcional, que é tomada diariamente, e é composta por estrogênio sintético e progestina, que é um análogo da progesterona. Esses hormônios, então, eles vão inibir o FSH e o LH, então não vai ter crescimento folicular e nem liberação do óvulo. Depois tem esses três que basicamente vão ter as mesmas funções, que é impedir a ovulação, deixar o muco cervical mais espesso e alterar o crescimento do endométrio, para que ele não seja tão propício à implantação do embrião no útero. Tem o injetável, que é por via intramuscular, e ele vai ser aplicado trimestralmente ou mensalmente, dependendo da composição dele. Tem o implante, que são bastonetes de progestina, que são implantados no braço da mulher, e eles vão liberando o hormônio, e esse hormônio vai ser absorvido pelo organismo. Ele vai durar de 5 a 7 anos. E depois tem o DIU hormonal, que é um dispositivo intrauterino, que também vai ficar liberando progestina ali dentro do útero, e ele vai durar entre 5 a 10 anos. E por fim, uma doença associada ao endométrio é a endometriose, que é o crescimento de células do endométrio em lugares que não são habituais. Por exemplo, na parede uterina, nos ovários, na bexiga, na parede intestinal. Esses tecidos, eles também, então, vão sofrer as influências hormonais do endométrio e vão proliferar e descamar. Então, isso pode gerar bastante dor na região e pode até causar infertilidade.